mesmo que os animais adoecem? Bem, se existem alguns fatores aí que podem provocar o adoecimento dos animais. Primeiramente, os fatores externos. Que fatores são esses? A presença dos vírus, dos fungos, bactérias e protozoários, né? Esses micro-organismos, esses bichos que podem levar ao adoecimento. E, inclusive, as bactérias e os protozoários são os responsáveis, são pelas hemoparasitoses, certo? Aquelas doenças transmitidas pelo carrapato, não é doença do carrapato, é doença transmitida pelo carrapato. Como disse uma aluna minha, se a doença fosse do carrapato, estava ótimo, matava o carrapato, não passava doença para cachorrinho nenhum, ok? Certo. Então tem esses fatores externos, esses microbiológicos, né? E também tem os fatores ambientais. Que fatores são esses? O vento, o frio, a umidade, a poeira. Tem muitos amigos peludos nossos que são alérgicos. Eu, pelo menos, tenho alguns pacientes assim e não sei se é o caso, se isso acontece na casa de vocês, ok? E também tem uma coisa importantíssima que muitas vezes não é levada em conta. Por exemplo, a fumaça. Já existem estudos que os animais, alguns animais que convivem com tutores que fumam, podem desenvolver bronquite crônica. Vocês acreditam nisso? Sim, isso pode acontecer, certo? Então, além desses fatores, e também no ambiente, por exemplo, se o animal ele não recebe luz, se o ambiente é úmido, se, por exemplo, ele fica num depósito de material de construção, aquela poeira, a questão de cimento, esse tipo de coisa. Então, nós já temos os fatores microbiológicos, são externos, os fatores que também são externos ambientais, que podem levar ao adoecimento dos nossos amigos peludos, ok? E aí tem outros fatores internos. Que história que é essa de fator interno? Existem predisposições raciais. Alguns animais, algumas raças, elas têm umas predisposições a algumas doenças. Não necessariamente queira dizer que elas vão apresentar essas doenças, mas já existe esse processo. Então, como já existe esse processo, eles têm uma maior facilidade de adoecimento. Por exemplo, os shih tzus têm uma predisposição a dermatopatias. Ok, umas outras raças têm uma predisposição, por exemplo, o boxer, a um problema cardíaco. Legal. Então nós já temos os fatores externos microbiológicos, os fatores externos ambientais e também agora os fatores internos de predisposição. Mas tem um fator, sabe, que eu quero contar para vocês, que é pouco conversado, que é pouco falado dentro da medicina veterinária. Okay. Deixa eu dar uma pausa aí de novo, gente. Quem já assistiu meus vídeos sabe que eu tenho 2 amigos peludos maravilhosos que moram na minha casa. Inclusive agora eu vou começar a cantar. É sincronizado. A hora que eu começo a gravar umas coisas, que eu me preparo, que eu organizo, eles começam também. Então vai ter um fundo musical, assim, uma cantoria muito agradável, tá? Então é só para dizer que isso acontece, né? Acontece, não sei se na casa de vocês, mas na minha é certeza. Eu começo a falar, eles começam a falar juntos, né? Também já falei que quando eu dava aula online, na pandemia, eu começava, esses queridos já sabiam o horário. Aí eu falava e eles latiam, era assim, afinadíssimo, igual agora. Voltando à nossa história. Além dos fatores microbiológicos externos, fatores ambientais, além da questão fatores internos, existe um outro fator, que é muito considerado dentro da medicina veterinária integrativa, que são as emoções. Vocês acreditam as emoções dos nossos amigos peludos. Mas, Leila, emoção lá pode adoecer? Ué, gente, vocês vivem em que mundo, em que planeta? Claro que sim, claro que sim. Nós adoecemos pelas emoções e eles também. Eles são pura emoção, são pura emoção. Será que não aconteceu com vocês? Comigo aconteceu. De eu estar na minha defesa de doutorado, um período muito difícil, quem já passou sabe exatamente o que eu estou falando, né? Ou quem está na expectativa de uma prova, de alguma coisa, e que a gente fica aí se preparando até o último minuto, né, dos 45 do segundo tempo. E eu estava muito cansado e muito naquele processo, né? Nossa, vamos ver o que vai acontecer. E aí eu tinha uma cachorrinha Aika, e essa minha cachorrinha querida foi tão bonita. Eu estava estudando. Ela chegou, encostou perto de mim, sabe? Deitou assim, bem pertinho, né?
Tipo assim, eu tô aqui. Então, quem, né, não percebeu que quando está triste, quando está nervoso, que isso tem um reflexo direto nos nossos amigos de quatro patas. Eu, na minha prática clínica desses anos todos, observei muito isso. Muito. Tá? Inclusive um caos, né? Um caos é ótimo, né? Porque como já tem muita estrada, a gente tem muita história para contar. Então eu atendi um querido, né, que já foi por idade, e toda vez ele tinha sarna demodésica, que é uma sarna que a gente chama sarna negra, né? Mas ele só teve 3 crises durante a vida. E ele morreu com 13 anos. Então, uma das crises aconteceu quando a família precisou ir para a fazenda numa coisa muito rápida, aconteceu um fato importante, um fato inesperado, e ele não foi foi deixado em casa. Com gente cuidando, com carinho, ele adoeceu. Ele adoeceu porque ele se sentiu abandonado, né? Ele adoeceu de que forma? Todo esse processo da sarna demodésica que estava lá mais ou menos controladinho, apareceu. E quando me chamaram, eu fui perguntar o que aconteceu com ele. E aí a tutora me contou, falou, olha, nós tivemos um fato grave, ele sempre vai para a fazenda com a gente. Dessa vez ele não foi. Ele adoeceu. Então, olha que interessante, a emoção adoecendo, a emoção por trás do adoecimento. Mas, Leila, toda doença tem fundo emocional? Não, nada é tudo, nada é sempre, nada é nunca. Está falando de biologia de vida, não tem essa história, né, essa totalidade. Mas, considerando muito os nossos amigos de quatro patas, muito próximos a gente, nessa família multiespécie, todo mundo muito junto, misturado, eu vou dizer para vocês que uma boa parte das doenças, elas têm fundo emocional, sim. Tem fundo emocional, sim. Mas como assim? Não tem o vírus, a bactéria, o fungo? Tem todos eles, claro que tem. E não são eles que provocam a doença? São também. Mas o nosso organismo, como dos nossos amigos de quatro patas, nós temos plena capacidade de quê? De combater as doenças, gente. Nós não temos, a gente não fica doente o tempo todo. Ou vocês já observaram que em algum momento da vida, quando está tudo muito corrido, tudo muito estressado, a gente adoece mais. Eu já observei isso em mim. Ok? Então, o que eu quero dizer? Nós temos uma proteção, nós temos uma condição de combater esses micro-organismos. Quando é essa proteção, essa condição de combate, vamos colocar, né, dos soldadinhos igual a professora primária, quando ela diminui, aí sim a doença vem. E quando ela diminui, gente? Ela diminui quando nós temos uma diminuição de imunidade. E isso está muito relacionado aos hormônios do estresse. O que eles fazem? Eles pegam a nossa imunidade e põem lá no pezinho. E aí o vírus, a bactéria, o fungo, que eu estava conseguindo aí lidar bem com eles, eu paro de conseguir lidar. Então preste atenção se no seu ambiente familiar, nessa família multiespécie, tá? Quando alguém adoece, muitas vezes os nossos amigos de quatro patas adoecem junto por amor. Por amor. Sabe? Eles vão junto com a gente. E eu já atendi, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes. Vários, não sei nem contar. Casos onde a pessoa, o tutor e o amigo peludo chegam com a mesma doença. E as pessoas até falam, mas parece que está me imitando. Olha, eu apresentei isso, depois ele apresentou aquilo. Então, vocês já observaram isso? Então é por amor. É por amor que eles adoecem junto da gente. É essa coisa bonita, sabe? Mas também, vamos lá, se nesse adoecimento existe esse processo deles deles adoecerem junto com a gente, também na cura também. Quando a gente vai melhorando, eles vão melhorando juntos. Ok? Vão melhorando juntos. Então, é muito importante ter esse olhar um pouquinho ampliado do processo do adoecimento. Senão, o que acontece? A gente fica só tomando remédio para a doença, sendo que a causa não é essa. Claro que tem que ser medicado. Se for uma infecção, temos que tomar antibiótico. Se for fungo, antifúngico, para protozoário, está tudo certo. Mas vamos entender onde esse processo começou? Vamos entender lá atrás. Esse meu cachorrão que eu contei para vocês, que eu fiz? Eu fiz todo o processo, né? Ele tinha como eu falei, sarna demodésica, todo um sarnicida. Mas eu fui olhar lá atrás no processo dele.
foi o abandono. Aí eu entrei com medicamento de fundo emocional, para dar uma calmadinha aqui, dar um calorzinho aqui dentro, e falar assim, você não foi abandonado, tá todo mundo aqui para você, né? Fica calmo, fica tranquilo, pode voltar à tua rotina normal, tá tudo bem. Então acho que essa é a beleza da medicina veterinária integrativa. Eu sou a Leila Leal, médica veterinária integrativa. Se inscreva no canal, ative o sininho, ok? E também, esse é o nosso espaço de conversa, de troca. Me conta se você já passou por alguma coisa semelhante. Se você adoeceu, alguém na tua casa e o seu amigo de quatro patas adoeceu junto. Comigo já aconteceu também, ok? Então é isso. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e vamos continuar aqui nessa troca falando de coisas importantes, né, que nos ajudam a compreender e a ajudar a esse nosso amigo de quatro patas a ter mais saúde e bem-estar por meio da medicina veterinária integrativa.